Hoje nós não falaremos de um santo, mas de 40 mártires que entregaram a vida por Cristo. Podemos dizer que são soldados de Cristo. Esses homens enfrentaram as dificuldades do Império. Nós estamos aqui na região da Armênia, em Sebaste. Esses homens que estão ali diante do imperador, que embora no Ocidente toda a perseguição dos cristãos já haviam de certa forma amenizado, aqui no Oriente ainda o imperador Licínio, ele ainda continuava a fazer uma perseguição aos cristãos. Mas estes homens eram soldados que tinham vencido várias guerras, tinham realmente dado vitórias ao imperador, mas eles se negavam a fazer o sacrifício a ídolos, porque isso era a prática da qual se testemunhava a fidelidade a um império. Por isso, não tardou que o comandante chamado Agrícola pudesse ir ao encontro deles e pudesse colocá-los sobre questionamento e levá-los à prisão por não fazer aquilo que era uma determinação do imperador. Colocados na prisão, eles ouviram ali, naquele lugar, uma voz que dizia o seguinte para eles: aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverá. Sede corajosos e não temais. Vós obtereis a coroa imperecível. Olha só, a coroa da imortalidade. Ainda assim, receberam a visita de Severiano, que era um homem conhecido pela sua caridade, pelo seu amor aos pobres e por incentivar as pessoas a entregarem a vida por Cristo. Lá, eles determinaram aquele caminho da qual deveriam fazer sempre, de testemunhar a Cristo. Como foram levados diante novamente do comandante para testemunharem sua fidelidade ao império, e o comandante, muito esperto, o que fez? Começou a honrá-los, colocar um monte de presentes, vamos dizer assim, que estabeleciam eles como alguém especial, mas eles começaram a perceber aquele movimento, porque muitas vezes o demônio quer nos pegar por onde? Pelo nosso orgulho, pela nossa soberba. E eles responderam assim: não apenas as honras, mas tira-nos também a vida, pois nada nos é mais querido e honrável que Cristo, nosso Deus. Ou seja, todas as honras do mundo, nada são perante Cristo. E todos começaram a concordar e dizer as mesmas coisas de forma unânime. Então, a Agrícola condenou eles ao apedrejamento. Quando foram apedrejar esses homens, diz as histórias que ao jogarem as pedras voltavam. E aí aqueles que estavam executando a ordem perceberam que tinha alguma coisa errada, que havia um certo tipo de magia naqueles homens, que parecia que eles não pudessem ser feridos. Levaram eles à prisão, aonde eles começaram a orar novamente. Essa atitude de cada vez que eles eram recolhidos, passarem a oração, não era somente uma atitude de ganhar coisas extraordinárias ou dons extraordinários, mas uma atitude de ganhar a força interior para suportar aquilo que viria. E aí a criatividade daqueles que agridem começa cada vez mais a aumentar. Próximo ali havia um lago de gelo. Leva então esses 40 homens para perto deste lago, levam também uma estrutura, montam ali uma banheira e colocam fogo nessa banheira de forma a ter uma água quente. Abrem o buraco neste lago, colocam os homens dentro deste lago de gelo e colocam a banheira ali próximo, para tentar o quê? Trabalhar neles a questão dos sentidos. Afinal de contas, você está congelando e ali do teu lado tem uma banheira de água quente. Bastava então que eles saíssem do lago e fossem renunciando a Cristo para a banheira de água quente. E eles olhavam para aquela banheira, mas escolheram permanecer ainda naquele lago de gelo. E eles permaneceram ali durante todo o dia. Quando chegou a noite, a temperatura caindo ainda mais, um deles resolve sair e se entregar, ir em direção à banheira quente. E inexplicavelmente, durante esse trajeto de sair e abandonar a fé cristã e ir em direção àquela banheira quente, ele falece. E aí, os soldados que estavam lá começam a perceber que a água que estava gelada começa a se tornar agradável, começa a ter realmente uma temperatura
que deixa aquilo suportável. Quando o soldado que estava lá vigiando olha para esses homens, ele percebe que há como que uma luz que forma uma coroa em cima da cabeça desses homens, estando essa coroa em todos eles, exceto naquele que tinha morrido, porque tinha abandonado o ideal cristão. Aquilo toca de forma profunda também aquele soldado que resolve se juntar a eles. Este homem se chamava Aglaio, e esse homem morre junto com esses outros, porém, quando se vai quebrar as pernas daqueles que estavam lá, tal como eles faziam com os crucificados, percebe que um deles está com um semblante vivo. Este homem chama Melitão, e aí oferecem mais uma vez as honrarias para que ele pudesse abandonar a fé. Mas ele se rejeita abandonar a fé, mas quer seguir com os seus irmãos. A mãe dele, que estava lá, começa a encorajá-lo justamente a dar a fé, a pedir ao Senhor que pudesse dar a ele a graça do martírio. Afinal de contas, todos os outros que haviam já falecido, da qual os soldados agora quebraram as pernas, estavam sendo levados para serem queimados, e a mãe queria que ele recebesse essa glória do martírio. A tradição diz que ela dizia o seguinte: ó doce meu e Pai Celestial, aguenta só um pouco e te tornarás uma perfeita testemunha de Cristo. A mãe dizendo isso ao filho, porque ele precisava resistir, não ceder àquela pressão daqueles que o vigiavam, para que ele fosse honrado, para que renunciasse à fé. Não temas os tormentos, diz a mãe. Ó meu filho, pois que Deus está convosco como um amparo invisível. Suporta só mais um pouco, ó minha criança, e não verás mais nem tristeza nem dor. Todos os tormentos passarão e tua brandura terá conquistado o mundo. Tu receberás a alegria, o descanso, o deleite e tudo que há mais de bom, reinando junto com Cristo e sendo um intercessor para Ele, em seu nome, tua piedosa mãe te pede. Olha só, que graça! E aí sabe o que acontece? Quando ela vê que todos estão sendo retirados de lá, essa mãe tira ele, que já está fraco, mas vivo, e joga ele sobre os ombros, porque quer que ele vá. E neste caminho, ele não consegue já ali, nesse termo, é como se Deus ouvisse a voz desta mãe, e neste momento ele falece de hipotermia, e a mãe consegue, quando vai colocar ele lá, percebe que realmente ele já estava morto. Assim os soldados queimam, não querendo dar aos cristãos a graça de poder sepultá-lo, jogam ele, aquilo que são o corpo carbonizado, jogam no mar. E os cristãos, depois de 3 dias, vão perceber que esses corpos vêm à tona na água e aparecem brilhantes. Assim eles recolhem e podem dar a esses 40 homens uma sepultura admirável, uma sepultura que reconhece o dom da vida deles. Com tudo isso, pensamos nesses caminhos, sermos soldados também de Cristo, a entregar também a nossa vida no dia a dia, por amor a Cristo. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.